Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa análise de hoje. O foco aqui é nas deficiências físicas e o mundo enorme do paradesporto. Vamos mergulhar fundo mesmo, no tênis de mesa paralímpico. A ideia é trazer informação prática, sabe? Principalmente para o pessoal de educação física que está buscando se aprofundar mais nisso. A gente tem umas fontes bem legais aqui. Exato. Vamos passar pela definição de deficiência física, como ela aparece no Brasil, um pouco da história do tênis de mesa paralímpico e, claro, o ponto-chave para quem trabalha com isso, o sistema de classificação funcional. Entender essa classificação é fundamental, não só para a competição ser justa, mas para direcionar o treino de um jeito mais eficaz, né? Perfeito. Então, vamos começar pelo básico mesmo. O que que caracteriza uma deficiência física, assim, pelos estudos mais recentes? Basicamente, pelo que a gente viu, é tipo uma perda ou alguma anormalidade na estrutura ou função do corpo, né? Pode ser de nascença, pode ser adquirida e afeta o dia a dia. Isso, e os dados do Brasil, lá do censo de 2010, mostravam algo como 7% da população, isso dá mais de 13 milhões de pessoas com alguma deficiência física. É muita gente. Nossa, é um número impressionante. E para esse universo todo, tem muitas opções no esporte, sabe? Não é só o movimento paralímpico. Tem a Special Olympics, que às vezes inclui IDF junto com deficiência intelectual, tem os Invictus Games para os militares, mas o nosso foco hoje vai ser mesmo o tênis de mesa dentro dos Jogos Paralímpicos. Legal. E a história desse esporte é bem rica, né? Começou lá atrás, em Stoke Mandeville, acho que em 1951, por aí. Isso, como reabilitação mesmo. E virou oficial já nos primeiros Jogos Paralímpicos, em Roma, 1960. E foi crescendo, incluindo gente com lesão medular, amputados, paralisia cerebral, aquele grupo Lesoutros, né? E deficiência intelectual também. Virou um dos grandes esportes paralímpicos hoje. Sem dúvida. E aqui no Brasil, a trajetória também é muito bacana. As primeiras competições foram lá nos anos 70, demorou um pouco, mas a primeira medalha veio em Pequim em 2008. E hoje, bom, hoje o Brasil é uma potência. Pensa na Bruna Alexandre, que fez história competindo nas Olimpíadas e Paralimpíadas. Nossa, é verdade. O marco incrível. Pois é. E tem a Kátia Oliveira, o Israel Strock. Nossa, muitos atletas de ponta. A estrutura ajudou muito, né? A CBTM cuida do Olímpico e Paralímpico juntos. Ah, isso é interessante, essa integração. Sim, e tem o apoio forte do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, com o Centro de Treinamento Paralímpico lá em São Paulo. Tudo isso impulsionou demais. Tá, e aí a gente chega naquele ponto que você falou que é crucial para os profissionais. A classificação funcional. Você disse que não é só ter a deficiência, mas o impacto dela no jogo. Como que funciona isso na prática? Exatamente. O objetivo todo é deixar a disputa justa, agrupar atletas que tenham limitações funcionais parecidas por causa da deficiência. O processo é bem sério. Tem uma avaliação antes da competição, com testes físicos, motores, até técnicos, feita por classificadores treinados, claro. Eles olham o atleta jogar também? Sim, a observação em competição é parte fundamental. Daí, o atleta recebe uma classe e um status. Pode ser confirmado, revisão ou revisão com data fixa. Entendi. E quais tipos de deficiência física podem, digamos, entrar nessa classificação para o tênis de mesa? Olha, são 8 tipos principais de deficiência física elegíveis. Coisas como força muscular reduzida, alguma deficiência nos membros, diferença de comprimento das pernas, baixa estatura. Também hipertonia, que é o tônus muscular aumentado, problemas de coordenação, como ataxia ou atetose, e limitação na amplitude de movimento passiva. Ok, são várias condições, São. mas aí vem o pulo do gato. Só ter uma dessas condições não basta, tá? O atleta precisa atender aos critérios mínimos de elegibilidade, o CME. CME, isso, critérios mínimos de elegibilidade. São específicos para o tênis de mesa, estão lá no manual da ITTF, a Federação Internacional. Basicamente, a deficiência tem que impactar de verdade o desempenho no esporte, não é qualquer limitação. Faz todo sentido. Para garantir a relevância da classificação para o esporte em si. Exatamente. E depois dessa avaliação toda, os atletas caem nas classes, de 1 a 11. Você pode detalhar um pouco como elas se dividem? Claro, as classes 1 a 5 são para os atletas cadeirantes, os QR, usuários de cadeira de rodas. A lógica é:
Quanto menor o número da classe, maior o impacto da deficiência na função do atleta. Ah, então a classe 1 é a que tem mais limitações. Isso. Geralmente envolve tetraplegia mais alta, sabe? Com pouco ou nenhum controle de tronco. Já a classe 5, por exemplo, o atleta tem uma boa função de tronco, consegue se mover melhor na cadeira. Entendi a lógica. E as classes 6 a 10 são para os andantes, imagino. Exato. Mesma lógica inversa. Quanto menor o número, maior a limitação. Classe 6 tem um comprometimento considerado severo nos braços e pernas. Enquanto a classe 10 é para aquele atleta que atende só o mínimo dos CME. Tem a limitação funcional mínima para ser elegível. E sobrou a classe 11. A classe 11 é específica para atletas com deficiência intelectual. É uma categoria à parte nesse sentido. Essa estrutura toda parece que direciona muito o jeito de jogar em cada classe, imagino, né? Com certeza. E aí que fica interessante para o treinador. Geralmente, quanto mais baixa a classe, menor a capacidade do atleta de gerar velocidade e efeito na bolinha. Ah, então a tática muda. Muda bastante. Nas classes mais baixas, tipo 1, 2, 3, o foco é muito mais na precisão, na colocação da bola, sabe? Onde colocar a bola para dificultar para o adversário. Já nas classes mais altas, 9, 10, e mesmo nas classes de cadeirante mais altas, como 4 e 5, a potência, o efeito, o spin na bola ganham muito mais peso na estratégia. Interessante. E isso deve exigir adaptações, né? Não só na tática, mas no material, no equipamento. Totalmente. A gente vê muitas adaptações. Nas raquetes, o uso de borrachas diferentes, como pinos, ou as borrachas anti-spin, que mudam completamente a reação da bola. E nos equipamentos? Bom, tem desde faixas para prender a raquete na mão, para quem tem tetraplegia, até as cadeiras de rodas esportivas, que são super leves e ágeis. Órteses, próteses. Muita tecnologia envolvida também. Sim, e o treino, claro, tem que ser super específico. Tem que pensar nos desafios de cada condição. O controle de equilíbrio para quem tem paralisia cerebral é um ponto, o deslocamento para quem é amputado é outro, amplitude de movimento limitada. E tem os cuidados de saúde que são cruciais, especialmente para atletas com lesão medular. Sensibilidade da pele, risco de infecção urinária, a tal da disreflexia autonômica. Nossa, é complexo. E a prevenção de lesões por pressão, as escaras, para os atletas cadeirantes. Por isso aquela conversa inicial, a anamnese bem feita é fundamental, tem que conhecer o atleta a fundo. Fica muito claro que entender a classificação funcional nossa, vai muito além de só saber a regra. É enxergar o atleta como um todo, né? Suas potencialidades e suas necessidades. Exatamente. E conectando tudo isso que a gente conversou, quando o profissional de educação física realmente entende a funcionalidade por trás de cada classe, ele consegue ver o potencial real daquele atleta. E aí fica a pergunta, né? Como que esse entendimento mais profundo da funcionalidade de cada um pode realmente refinar o planejamento, a adaptação dos treinos, para destravar o máximo do potencial de cada mesatenista paralímpico. Excelente ponto para a gente pensar. Fica aí a reflexão e o convite para todo mundo continuar explorando as histórias e as estratégias desses atletas que são incríveis. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até a nossa próxima análise.